diante da presença de Deus. É algo único. É aquilo que é mais importante diante de tudo nessa vida, tudo nessa terra. É aquele que nos formou, que nos amou, que nos gerou e que nos ama e sabe tudo a nosso respeito. E mesmo aquilo que nós nem sabemos, Ele sabe. E, gente, nós somos um pontinho minúsculo. Nada. Nada. E Ele nos ama. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. E cumprimentar também a todos os que estão conosco pela internet. Que Deus te abençoe. Que você esteja hoje pronto para receber algo especial que Deus tem trazido para nós. Em nome de Jesus, vamos nos preparar. Nós estamos no meio do louvor. Mas nós queremos não somente louvar. Louvar é quando nós cantamos e contamos as coisas que Deus fez pela nossa vida. Ou que nós sabemos que Ele fez. Mas nós temos que adorar. E a adoração não é o que Ele fez. A adoração é quem Ele é. Nós vamos adorar, porque Ele é Deus. Porque Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é Deus. E nós queremos ter uma profunda intimidade com Ele. Ele é o nosso papai. A palavra de Deus diz que um dia a igreja vai casar com Cristo. Significa que o maior nível de relacionamento profundo entre duas pessoas é o casamento. Aonde existe todos os tipos de troca. Existe intimidade. Eu quero te dizer, por favor, em nome de Jesus, aprende a entrar no Santo dos Santos. Começa a adorar. Quando nós temos um toque do Deus vivo, as coisas acontecem rapidamente na nossa vida. Eu quero dizer, é muito bom nós termos conhecimento da palavra, teologia, conhecer os versículos, as histórias. Mas o que nós precisamos mais é ter o toque de Deus na nossa vida. Quando Ele toca, Ele cura. A mulher do fluxo de sangue só tocou nas suas vestes e imediatamente ela foi curada. Quando você toca nas vestes do Senhor, o Senhor cura a sua vida. Então eu quero que hoje você se prepare para, com o coração aberto, você possa receber o que Deus tem preparado para você. Porque você é tão lindo, tão especial. A gente não tem noção. Que tipo de amor é esse? Que nos ama tanto. É o seu amor.
Em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar este amor sobre a sua vida agora. E eu quero que você levante a tua voz e o seu coração aberto, você possa receber a palavra viva dentro do seu coração. Nós estamos nas terças-feiras, neste culto, nós estamos trazendo uma palavra especial sobre o ministério profético. E cada vez que nós falamos no ministério profético, a nossa vida é transformada. Nós vamos falar e vamos pedir que o Espírito Santo possa trazer unção sobre a sua vida. E que você receba a vida do Espírito. Em nome de Jesus. E que você saia dessa dimensão física e entre na dimensão espiritual. E comece a viver o sobrenatural na sua vida. Sem sobrenatural, nós não alcançamos os propósitos de Deus para nós. Mas aleluia, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele te ama. Abre o coração agora, fala: Pai, eu quero entregar minha vida a Ti. E eu peço, Senhor, eu estou me desligando de tudo, da minha vida, da minha história, das minhas lutas, dos meus conflitos interiores. Eu preciso, Pai, de Ti, em nome de Jesus. Abra o seu coração. Eu quero entrar no Santo dos Santos. Agora eu vou rasgar o véu, eu vou entrar agora. Vem, Espírito de Deus. Espírito Santo, preciso de Ti agora. Ó Espírito Santo, preciso de Ti agora. Fala comigo, meu Pai, revela a mim a palavra, revela em mim
Pai. Em nome de Jesus Cristo, sela essas paredes com o fogo do Espírito Santo. Queima-nos, queima a nossa vida com esse fogo. Enche-nos, Pai. Enche-nos, Pai, de unção. Queima o mal. Queima, Senhor, o que impede dentro de nós. E fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito de Deus, vem, revela em mim agora. Em nome de Jesus, eu convido que os anjos do Senhor possam vir agora e estar neste lugar. Que os anjos venham trabalhar na vida e na família de cada pessoa agora. Envia, Senhor, dentro da sua casa. Envia, Deus, no seu trabalho. Que os anjos trabalhem e tirem tudo que está impedindo. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Espírito Santo venha nos ensinar a Tua palavra viva. O Senhor é aquele que nos completa. Em nome de Jesus. E agora, Pai, conforme a Tua palavra, nós estamos aqui para honrar ao Senhor com toda a nossa vida. Como diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E como promessa o Senhor diz, então encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Ó filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado é o homem que encontra esta sabedoria. Honra o Senhor. Eu vou dar a oportunidade. Enquanto nós estamos aqui nesse momento de adoração, você pode vir ao altar e você pode trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta. E faça com a tua primícia, com o teu coração aberto. Se por acaso vem dúvida, Senhor, se eu der o meu dízimo, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Você precisa se desprender e dizer, Senhor, eu confio que se eu for fiel, o Senhor vai me abençoar. Então, em nome de Jesus, louva o nome do Senhor. Agora, deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Vem, Espírito, agora em mim. Vem, Espírito, revela-te a mim. Receba agora a paz
a paz. Mergulha na presença do Senhor. Receba agora a presença. A presença que completa. A presença viva do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero declarar que as bênçãos do Senhor estejam neste lugar. E que todos aqueles que têm sido fiéis e que têm trazido no altar os seus dízimos e ofertas, como fruto de amor, de fidelidade, de compromisso, de aliança, que sejam abençoados, em nome de Jesus. Vem, Espírito, revela-te a nós. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Seja abençoada a igreja do Senhor. E eu te convido agora para você se assentar. Em nome de Jesus. Fica no mesmo espírito, ligado em todo o tempo. E deixa Deus falar com você nesta hora. Culto. Amém. Em nome de Jesus, nós estamos falando sobre os 5 ministérios. Em nome de Jesus. E eu quero dizer que, para mim, para o meu ministério, para o meu chamado, um dos ministérios fortes e que mais mexe no meu coração, na minha vida, é o ministério profético. Devido ao chamado, desde jovenzinha, quando Deus me chamou com o ministério profético. E naquela época, quando eu conhecia Jesus Cristo, e logo no início da minha vida cristã, não era muito falado, nem muito conhecido o ministério profético. 50 anos de caminhada. É um tempo importante. E é um tempo aonde eu já passei por todas as etapas das mudanças e de crescimentos das igrejas cristãs evangélicas. E eu gostaria que você estivesse com o coração aberto para você aprender. Na minha adolescência, quando eu recebi o dom do Espírito Santo, eu comecei a ter visões espirituais. E chegou um ponto que eram tantas visões espirituais que eu até confundia com o mundo físico, era muita coisa. E muita gente não entendia determinadas coisas, e para mim era tão normal, era tudo tão simples. Eu quero dizer, o profeta, ele já nasce profeta. E ele tem entendimento de coisas que outras pessoas que têm outros dons não entendem. Então, por isso que nós temos que entender, existem tipos de ministérios, tipos de revelações e tipos de dons. Só que nós, como um corpo de Cristo, nós desejamos que a igreja do Senhor tenha entendimento de todas as diferenças e dos tipos de dons. Porque não é normal esse tipo de entendimento. Existem preconceitos, barreiras, falta de conhecimento. E nós estamos, então, trabalhando no ministério profético. Eu quero dizer, tem muita gente que vai ser ativado no ministério profético.
Em nome de Jesus. Existe uma coisa que nós já fizemos aqui dentro da igreja, que é a ativação do ministério. São pessoas que já têm um sentimento e algumas coisas já estão acontecendo na sua vida que demonstram que eles são de um dos ministérios. Por exemplo, tem o ministério do mestre, e você já sabe, uma pessoa que tem o ministério mestral é uma pessoa que lê a Bíblia, que procura, que quer descobrir os segredos, que vai atrás, que procura, que ele está sempre ali procurando, lendo, isso aqui combina, isso aqui, tal. Ele não consegue parar de conhecer e de descobrir. Ministério mestral. Amém? Então, isso é importante você já saber. Porque, igreja, nós estamos trabalhando 5 ministérios, porque nós desejamos ativar pessoas na igreja, os ministérios. O que significa ativar? Levar aquela pessoa a desenvolver pelo Espírito aquele dom. E nós queremos ungir pessoas que já demonstraram que têm determinados dons. O pastor, todos são pastores? Não. Pastor é só aquele que recebeu um título, que fez um seminário de teologia, e ali ele se preparou, e uma igreja local, ou uma convenção, ungiu ele para ser pastor. Nem sempre ele é um pastor. Não significa que porque ele está na coordenação de uma igreja, que ele é um pastor. Por quê? Existem dons diferenciados. Um pastor é aquele que cuida o tempo todo. Ele cuida o tempo todo. Ele se preocupa o tempo todo com as pessoas. E ele, como será que aquela pessoa está? E ele chega, ele é conselheiro, ele tem facilidade de aconselhar, de cuidar, de orientar. E vou dizer uma coisa, não é fácil. Porque quantas vezes que um pastor tem que chegar e disciplinar uma pessoa em amor? E chegar e falar, eu falo assim, meu Deus, outra vez, eu vou ter que disciplinar. Não é dessas disciplinas teológicas. A gente trabalha no segredo. Nós não expomos, no Ministério Jardim da Colheita, nós não expomos as vidas das pessoas. As pessoas não têm que ser conhecidas, nem os seus problemas. Nós trabalhamos no gabinete com caminhada e acompanhamento para que a pessoa possa crescer. O ministério pastoral é alguém, é uma pessoa que ama. E eu falo, meu Deus, quando eu era criança, eu devia ter uns 15 anos, que eu estava na igreja. E eu chegava no culto, e quem que pode fazer isso com uma menina de 15 anos de idade? Eu chegava no culto, e eu ficava no último, eu ia correndo para o fundo do salão, encostava no fundo do salão, e observava todas as pessoas que estavam dentro daquela igreja. E eu procurava, quem está triste hoje? Alguém me ensinou isso? Ninguém, nunca. Quem está triste hoje? Aí eu via que uma pessoa que era bem, conversava com todo mundo, naquele dia chegava e estava sentada. Eu nunca vou esquecer uma pessoa, uma moça, que estava assim, mais ou menos na terceira cadeira da igreja, sentada, triste, e o meu espírito ficou, ai Deus, ela não está legal. Então eu saía, eu ia até ela, sentava, oi querida, tudo bom? Nem conhecia direito. Eu sempre fui de igreja muito grande, né? Nas igrejas grandes, às vezes, a gente não conhece. Eu era bem novinha. Você não está legal? Eu posso orar com você? Você quer ajuda? Quer que eu te ajude? Precisa de alguma coisa? Isso significa que era ministério pastoral. Já está dentro de você. Você está sempre preocupado. Isso é um chamado. Tem gente que não está nem aí, porque não tem o dom. Cada pessoa tem um dom diferente. Vocês estão entendendo? Amém? E sobre o ministério profético,
Porque eu preciso também de saber, eu quero dizer para vocês, características de um profeta. Quem é um profeta? Um profeta é uma pessoa que percebe coisas que os outros não percebem. Ele entende o mundo espiritual. Um profeta, ele tem sonhos, tem visões, tem palavras de revelação, e ele consegue analisar as pessoas à distância e descobre quem são falsos, quem está enganando. E ele ouve Deus direto. Eu falei um pouco, o profeta é assim. Você sabe que o pastor não. Ele não sabe. Ele não tem. Não é assim. Né? O mestre, ele só está ali enfiado debaixo dentro da Bíblia. Para conhecer a Bíblia. E falar, e aprender, e ensinar. O mestre. Né? Então, e o apóstolo, vocês já sabem, ele pode exercer os dons em todos os ministérios. O apóstolo, ele é mestre, ele é pastor, ele é evangelista, ele é profeta, ele é tudo. Mas ele é administrador. Ele é um administrador. Ele tem habilidade de delegar. Tem gente que diz, eu sou um profeta, um apóstolo. Mas ele não delega nada para ninguém, ele faz tudo sozinho. Isso não é apóstolo. Isso não é apóstolo. O apóstolo, ele passa as responsabilidades. Ele sabe delegar. Amém? Então, a gente está vendo um pouco de cada ministério. E hoje nós vamos dar continuidade ao ministério profético. E eu quero que todos vocês sejam craques. E quando vocês já veem as pessoas, vocês já vão detectar. Já entendi. Você é um evangelista. O evangelista quer levar todo mundo para Jesus. O tempo todo ele está preocupado com as outras pessoas. Ele quer que todo mundo se converta. Né? Então, eu vou falar quem é o profeta. O profeta, vou falar e vou repetir só isso e nós vamos entrar em algumas outras coisas. O profeta é aquele que entende a voz de Deus. Ele ouve, é inconfundível, é audível. Ele compreende o que Deus está falando. Mas existe o profeta bebê. Existe? Todos nós, quando nós nascemos da mamãe, nós nascemos um bebezinho. E o bebezinho que nasceu da mamãe não sabe falar, não sabe andar, não sabe comer, não sabe tomar decisões, nada. O bebezinho, ele vai precisar de passar por vários processos, pelo tempo, para ele aprender. Até ele andar, vai demorar um pouquinho. E às vezes ele anda e cai, levanta, vai andando, tropeça. Ele só não desiste. Ele segue em frente. E é isso. O bebê, o profeta bebê, precisa o quê? Ele precisa de ser treinado. E ele precisa aprender a ouvir e saber quando Deus realmente está falando. O profeta, ele precisa de ter maturidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que diz que ouve a voz de Deus, mas está misturado. Misturado. Com o quê? Com a própria pessoa. O profeta é aquele que vê e que ouve. Ele tem os olhos. Amém? Eu vou colocar aqui. Não sei se já chegou. Eu tenho todos os PowerPoints, às vezes eu não coloco ali. Mas todos os PowerPoints eu tenho, né? Então, ele entende a voz do Espírito de Deus, é inconfundível, é audível, e ele precisa de ser treinado para aprender e saber quando Deus está realmente falando, né? A função do profeta. Então, ele foi chamado para ser o quê? Os olhos de Cristo. A sua missão
é promover visão. Para quê? Para que a igreja possa não ficar paralisada, que ela possa prosseguir. O profeta enxerga coisas que os outros não veem. Ou, se nós temos profeta aqui no meio, que eu sei que nós temos, quando vocês perceberem algumas coisas, não fiquem calados. A igreja tem que agir, tem que trabalhar. Se você tem um ministério profético e está percebendo, olha, tem uma armadilha que vai vindo, tudo, nós já tivemos tantas visões. Vocês sabem que nós estamos aqui e muitas vezes eu recebo papeizinhos aqui em cima, vocês já viram? E muitos desses papeizinhos são pessoas que estão sentadas aqui que tiveram visões. Visões. E perceberam que tinha uma armadilha, que tinha uma entidade, que tinha alguma coisa que estava acontecendo. E vocês me passam e eu posso fazer uma guerra na hora? Por quê? Para impedir com que as coisas aconteçam. Vocês estão entendendo? Por isso eu fico ouvindo. Eu estou ligada o tempo inteiro. Eu quero que você aprenda a entender a vontade de Deus e a voz de Deus. A igreja é o lugar que mais tem guerra. Você sabe que aqui tem mais guerra do que lá fora? Mais guerra do que na sua casa, no seu trabalho, em outros lugares? Por quê? Aqui você vai receber a palavra de Deus, aqui você vai ser confrontado com as suas falhas. Ai, isso é difícil. Muitas vezes você ouve uma palavra que choca, que bate com um erro teu, com uma falha, com alguma situação. E aqui nós vamos ver, quando nós somos ovelhas, nós nos submetemos e ouvimos. Eu quero dizer, na igreja também tem bodes. Bodes são pessoas que chegam, que estão achando maravilhoso. Eu amo louvar, eu amo cantar, aleluia, aleluia. É quando mexe. Em mim ninguém fala, ninguém me toca. O bode não está disposto a mudar. A ovelha faz de tudo para ser transformada. E aquele que quer crescer, ele ama quando descobre-se uma falha, alguma coisa no seu caráter. Porque ele sabe que ele tem a resposta em Jesus. E ele sabe que é nele que ele vai encontrar. Porque todos nós somos pecadores. Tem alguém aqui que não é pecador? Eu sou apóstola. Eu fui chamada por Deus desde criança, estou aqui. E eu digo para vocês... Eu não sou pecadora? Tem muita gente que diz, mas aquele é o pastor tal, aquele é o profeta tal. Eu louvo a Deus pela Bíblia, sabe por quê? Na Bíblia tem profetas, tem apóstolos, tem pastores, tem evangelistas, etc. E todas as pessoas, Deus conta as falhas e os segredos de cada um. Significa que não tem ninguém bom. Como diz Jesus, vós sois maus. E sabeis dar boas dádivas até aos vossos filhos. Então, se eu não tiver Jesus como meu Salvador e dono da minha vida, e se eu não me consagrar a Ele, eu não posso estar aqui na frente. Eu não posso. Eu não posso enganar. Para quê? Para quê? Não preciso. Eu preciso sim. Não é só porque eu estou aqui que eu sou mais do que aquele que está sentado. Não. Eu estou aqui cumprindo uma função, um ministério. Mas aquele que está sentado vai cumprir outra função e outro ministério. Existem os pastores de mercado também. Existem os profetas de mercado também. Existe as pessoas... Sabe o que significa pastor de mercado? É pessoas que trabalham secularmente no emprego comum. E essas pessoas dentro do seu emprego são diferentes.
Eles podem ser evangelistas, eles podem ser pastores. Interessante, se você está no emprego secular e você é um pastor, pastor de mercado, não é da igreja, é lá fora. E aí, você está no seu trabalho e você tem alguns colegas, e quando você vê, as pessoas já vêm até você, você já está aconselhando. E você já está cuidando. Sabe por quê? Porque você é um pastor de mercado. Então, tem muitos ministérios, né? Agora, vamos lá. A missão do profeta é prover a visão, para que a igreja possa prosseguir, sem o quê? Tropeçar, permanecendo no caminho em que foi chamado para andar. Todos nós somos chamados para andar no caminho. Amém? Você é chamado. E você é importante. Eu não sou nada. Não existe nenhum ser humano. Você é um ser humano. E você é importante. E a sua vida vai fazer a diferença. Porque você veio para fazer o propósito de Deus. Alguns vão, como diz os dons, alguns vão ajudar uma pessoa. Alguns vão ajudar 3 pessoas. Alguns vão ajudar um grupo de pessoas. E alguns vão ajudar uma multidão de pessoas. Existem ministérios e diante de Deus não faz diferença. Aquele que estiver ajudando uma pessoa que está fazendo o propósito que Deus estabeleceu, e aquele que está pregando para multidões, Deus vai julgar cada um de uma forma diferente. Mas são iguais para Deus. Porque Deus deu para essa a capacidade e o dom para abençoar uma pessoa. Você sabe que tem muitos grandes evangelistas, ou Billy Graham foi evangelizado por uma pessoa, e essa pessoa só teve um fruto na vida dele, só ele. Só ele. Não teve mais nenhum fruto. O único fruto que se converteu através dele foi esse homem. E esse homem mudou a história do mundo todo. Evangelizou multidões. Amém? Então, olha, Lucas 11:34. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. O profeta precisa de saber olhar. Tem profetas que vê falhas e são críticos. Quando um profeta vê falhas e é crítico, julga, critica. Eu vou dizer, ele precisa de ir diante de Deus. Porque ele precisa ser tratado por Deus. Se ele viu, ora. O que Deus quer de você é que você ore. O profeta é chamado para interceder diante de Deus. E espera o tempo. Se for o propósito de Deus, Deus vai dar oportunidade. E aqui no Ministério Jardim da Colheita, a gente tem uma característica. Tem pessoas que sonham com pessoas da igreja. Tem pessoas que têm revelações com pessoas da igreja. Aquele que é imaturo, não sabe às vezes discernir, sonhou com alguém da igreja e vai atrás dessa pessoa e conta o sonho. E quando conta o sonho, muitas vezes ele tem já um conceito em relação a essa pessoa. E se ele contar o sonho para essa pessoa, e o profeta não tiver maturidade, não souber discernir, ele pode matar outra pessoa. Nem sempre aquilo que ele imagina, porque ele revela para ele, significa que é. Por isso, dentro do nosso ministério, nós pedimos, se você sonhou com alguém, se você tem uma revelação, escreve no papel e dá para as pessoas que são separadas para isso. A palavra de Deus diz, quando o profeta fala, quando 2 ou 3 tiverem a revelação, é de Deus. Então, não é porque uma pessoa teve uma revelação que eu vou levar, é isso aqui. Não, nós esperamos. Não importa o tempo que for esperar. Quando 2 ou 3 tiverem revelações e comprovações,
Por isso a gente pede, quando você sonhar, tiver uma visão ou uma revelação de alguém, conta para a liderança no papel. Amém? E não conta para mais ninguém. A gente tem que aprender isso. Por que tem gente que conta tudo para todo mundo? A gente não sai aí contando tudo para todo mundo que está acontecendo conosco. A gente precisa de saber para quem que a gente pode contar e para quem que a gente não pode contar. Nem todo mundo tem maturidade para entender o que você está vivendo. Tem gente que vai interpretar o que você está vivendo de maneira errada. Então a gente pede, por favor, anota e ora. E nós vamos esperar o segundo e o terceiro, a terceira revelação. A gente já teve tantas vezes que Deus trouxe por um, por outro, tantas vezes. Para quê? O objetivo é abençoar aquela vida. Não só a vida, como o ministério. Nós já tivemos revelações de coisas que aconteceram na cidade. Nós já tivemos revelações de que aconteceram no Brasil. Nós já tivemos revelações de coisas que aconteceram no mundo. Nós já tivemos que orar por muitas coisas aqui neste ministério. Então, em nome de Jesus, aprenda a ter maturidade. O servo de Deus, ele precisa de ter maturidade. Ele precisa de saber quando que ele pode e quando ele não pode agir. E sabe, é muito interessante porque às vezes a gente pensa, eu vou contar para minha melhor amiga, ou vou contar para minha mãe, ou vou contar para o meu pai, ou para o meu tio, para as pessoas mais íntimas. Não. Aprende a começar a falar com Deus e pedir para Deus. Agora você tem aconselhamentos, você tem conselheiros dentro do ministério. Pessoas que já são forjadas e preparadas para te ajudar. Já tem coisas que já aconteceram na igreja que nunca ninguém ficou sabendo e nem nunca vai saber. Porque nós protegemos as pessoas. Nós queremos proteger e levar as pessoas a serem abençoadas. Amém? Então, vamos lá. Nomes, agora eu vou falar um pouquinho dos profetas do Velho Testamento. Profetas que são o quê? Aqueles que ouvem Deus, que recebem e trazem para o povo. Amém? Então nós sabemos que Isaías, Jeremias e Daniel são considerados os profetas maiores. O livro de Lamentação também é como um livro de Jeremias, é continuação de Jeremias, mais ou menos estão interligados. E tem os profetas menores, que é Oséias, Amós, Miqueias, Ageu, Zacarias, Joel, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias e Malaquias. Então, gente, todos estes livros foram escritos, nem sempre por eles, mas que são profetas. Então, o profeta é muito importante. A gente tem que entender que este ministério, ele libera a igreja. E ele revela quando tem armadilhas. Quantas vezes nós estamos pregando, e eu como viajo bastante, e em congressos que eu viajei pelo Brasil, por fora, e eu estava no exterior, e quando eu estava andando, porque eu acompanho, era 26 anos a apóstola Neuza Itioca, e num congresso eu estava junto, e quando eu olhei para o púlpito, eu vi todo o púlpito cheio de teia de aranha. Era real. Era muita teia de aranha. De pendurada, teia de aranha, teia de aranha, teia de aranha. Ai, meu Deus, eu já sei, eu já estou acostumado com essas coisas. Aí eu anotei, apóstola Neuza Itioca, o púlpito está cheio de teia de aranha. O que significa teia de aranha? Armadilhas. Estava uma bagunça aquela igreja, cheia de armadilhas. Existem alguns símbolos que nós podemos entender quando a gente tem sonhos, tem visões, tem revelações. Eles são mais ou menos os mesmos. Alguns outros, eles dizem respeito a contextos
E as situações, alguns são sempre parecidos mesmos, né? Então, teia de aranha significa traição e armadilhas, né? Aí nós tivemos que orar. E quando eu olho para ela foi pregar, subiu no púlpito, veio 2 anjos naquele culto, um anjo aqui, um outro aqui, e abriu um buraco redondo de cima, um cone de luz em volta dela, para que ela não fosse atingida por aquelas teias de aranha. Isso está no meu livro. Tem algumas experiências e algumas visões espirituais que está no meu livro, né? Então, eu quero dizer, nós temos que ter entendimento, não é porque está na igreja que todo mundo é perfeito. Não é porque está na igreja que todo mundo é santo, que todo mundo é lindo. Não, todos os que estão aqui são falhos e pecadores. A brecha na vida de uma pessoa, se ela tem uma brecha, pode se tornar um portal na vida dela para tentar atrair outros que têm as mesmas brechas e tirar todo mundo da igreja. A pessoa está na igreja para ser restaurada e para ser abençoada, você está me entendendo? E para ser curada. Mas quando a pessoa chega, ela já vem com uma brecha dela, é o pecado dela, as falhas dela, de qualquer um, cada um tem o sua. A igreja precisa de ter entendimento de que aquilo que está naquela vida precisa ser destruído e vencido. Porque se aquilo que está naquela vida não for vencido, aquilo que está naquela vida pode levar outros membros a se afastarem da igreja. É uma guerra. Esse culto aqui é uma guerra. Eu estou falando uma palavra, essa mesma palavra está entrando na mente e no espírito de cada um de uma forma totalmente diferente, de acordo com a necessidade e com a experiência. Que palavra é essa? Como que uma mesma palavra pode atingir as pessoas de forma diferente e levar revelações totalmente diferentes, de acordo com o nível e de acordo com as necessidades? Então, vamos entender o que é o culto. Amém? E os profetas? Eu vou falar hoje um pouco de uma característica importantíssima de um profeta. O profeta precisa de ser tratado por Deus. E Moisés, nós vamos falar agora rapidamente de alguns profetas. Eu vou falar de Moisés. Moisés, ele foi criado na ciência dos egípcios, é como se fosse, ele era um doutor. Ele tinha feito faculdade, mestrado, não sei quantos, doutorado, como hoje nós conhecemos assim. E ele teve os melhores doutores e professores e tudo na vida dele. E ele era muito inteligente. Porque as escolas que ele estudou foram as escolas melhores que existia naquela época. Ele tinha ainda aula particular. Né? Ele morava onde? No castelo. Certo? Pois é, mas ele errou. Porque ele agiu impulsivamente, de acordo com a sua vontade, e ele teve que fugir. Quando Moisés, ele ficou 40 anos aprendendo. Quando Moisés saiu, ele foi para o deserto. E quando ele foi para o deserto, ele ficou mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelha, fazendo coisas simples, quase nada. Lá, né? E todas aquelas coisas que ele tinha aprendido, a experiência de vida que ele tinha se tornou algo novo na vida dele. E o que aconteceu com Moisés? Ele se tornou um homem humilde. Humilde e sabendo que Deus era Deus. E que ele era nada. Agora nós vamos ver o que aconteceu, Êxodo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Aqui diz, versículo 1, diz: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro.
sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou a Horebe, que é o monte de Deus. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, ele chamou no meio da sarça ardente, eu digo. Imagina, aqui tinha um matinho, e Moisés olhou e o matinho estava pegando fogo, mas não estava pegando fogo. Pegava fogo e não consumia. Era a presença de Deus que estava ali. E aí, o Senhor viu que ele virava e chamou ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: aí, eis-me aqui. Eu já disse, Velho Testamento, quem fala e a pessoa mais importante de todo o Velho Testamento é Deus Pai. É Deus Pai que se manifesta. Foi Deus Pai que falou diretamente, em voz audível, com Moisés. Amém? Estão entendendo? Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus azatores, porque conheço os seus sofrimentos. Aqui, a primeira coisa, Deus sempre chama. Ele te chama. Nós tivemos isso no culto de domingo. A primeira coisa, Deus chama. A segunda coisa, Deus fala qual é o propósito daquela vida. Aí, o que Deus está falando é: eu estou aqui e ouvi o clamor do meu povo. Meu povo no Egito tem, nas madrugadas, chorado, gritado, pedido: socorro, Deus, eu sou escravo, me tira dessa terra. O povo todo clamava a Deus, e eles sabiam quem era Deus, mas eles pediam por socorro. E aqui, Deus compartilhou com Moisés aquilo que ele estava sentindo e aquilo que ele estava ouvindo. O profeta é aquele que ouve Deus, e Deus conta segredos para o profeta. O profeta ouve e fala: eu sei que está acontecendo essa situação. Vocês estão entendendo? Amém? E Deus contou ele foi grande amigo de Moisés. Deus foi amigo de Moisés e contou para Moisés o segredo que ele estava ouvindo e como que ele estava se sentindo. E Deus: e desci para o livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar. Aqui ele disse, é demais, porque Deus tinha prometido para Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele disse assim: eu vou te enviar por uma terra, e a terra que eu vou te enviar é a terra de Canaã, é a terra prometida. Mas ele também aqui, quando Deus falou para Moisés, ele disse: você vai para a terra que mana leite e mel, é aquela terra que eu prometi para Abraão, você vai levar o povo para lá. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Eu quero que você saiba que eu já sei que na terra que mana leite e mel já está cheio de poceiros. Existem povos que foram e dominaram a terra de Canaã. E tomaram conta e criaram as suas casas, suas cidades e tudo. E tomaram posse da terra, mas aquela terra, a terra não é do homem. A terra é de Deus. Se Deus estabeleceu que Canaã era a terra prometida, nenhum povo podia habitar. O povo de Israel tinha o direito
de tirar aquele povo e de morar naquele lugar. Porque foi Deus que separou a terra de Canaã para o povo de Israel. Mas quando Deus falou com Moisés, ele disse assim: a terra é espaçosa para uma terra que mana leite e mel, e para o lugar, eu vou te levar para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Oh. Olha, eu vou te levar para lá, mas você tem que saber que tem poceiros que tomaram conta da terra. Se tem poceiros que tomaram conta da terra, precisará haver guerra. E você vai retirar aquele povo que está morando naquela terra que eu escolhi para vocês. Porque eu sou Deus e eu sou o dono da terra. E eu disse que é nesse lugar que vocês vão habitar. Acabou. Estão entendendo? Olha como Deus é. Ele está repartindo com Moisés os segredos. Moisés não sabia que naquela terra habitava tudo isso. Ele contou tudo para Moisés, porque Moisés era amigo de Deus. E ele disse: eu vou tirar o meu povo do Egito. Mas olha só. E agora? Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora, peraí. Eu estou te contando todo esse segredo. Eu estou te contando que o povo está clamando e eu resolvi resolver o problema. E eu vou salvar o povo. Mas, depois que ele contou tudo, ele virou para Moisés e disse: Moisés, eu estou te contando essa história, eu vou livrar, mas eu vou usar você. E você que vai para lá, tirar o povo do Egito. Olha, então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Isto é característica de profeta preparado por Deus. Qual é? Qual é a característica de profeta preparado por Deus? Daquele que é chamado para uma missão. Ele sabe que ele nada é, que ele nada pode, que ele não consegue. Ele sabe que Deus é Deus. E eu vou mostrar aqui uma sequência de pessoas que foram chamadas, porque cada profeta foi chamado para uma missão específica. Não existe profeta igual, são todos totalmente diferentes. Mas todos eles têm algo que é igual, em comum. Por exemplo, nós temos um ministério de louvor dentro da igreja. E tem pessoas que foram separadas para estarem nesse ministério de louvor. E você sentado aqui vira assim: eu queria estar nesse ministério de louvor. Porque se eu tivesse no ministério de louvor, tudo seria melhor. Porque eu que tenho unção, eu que tenho poder, eu que sou capaz, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Peraí. Quando uma pessoa tem esse tipo de pensamento, significa que ele não está preparado. Por quê? Imagina se essa pessoa, que é cheio de orgulho, subir no altar e entrar no ministério de louvor. Ele vai matar os outros. Ele vai tentar sobressair diante de todo mundo. E ele vai querer que as coisas sejam do jeito que ele quer. Ele não é uma pessoa que é submissa a Deus e que pede que Deus faça através dele. E ele não sabe que ele nada é. Ele acha que ele é bom, então ele não está preparado. A característica de alguém que vai ser usado por Deus, a primeira coisa é saber: nada sou, nada posso, não tenho capacidade, nada. Por quê? Eu sei que tu és muito mais do que eu. Eu sei que eu sou pequenino. Eu sei que se eu não depender de ti, eu não consigo fazer nada nessa terra.
Essa é a diferença. Foi assim que Moisés... Gente, Moisés... Mas olha como Deus agiu. Ele disse, quem sou eu? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu sou nada. Eu já tinha aprontado. Eu já tinha matado um egípcio. Já tinha feito porcaria. Não sei fazer nada. Olha, é quando eu não sei. É quando eu não posso. É quando eu não consigo. Mas eu estou disposto a obedecer. Que Deus me chama. Isso eu preciso de aprender. Mas sabe, às vezes Deus tem que levar lá no fundo do poço. Bater a cabeça. Errar um monte. Para que eu possa entender que quando eu estou exercendo um chamado, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Nada. Nada. Quando eu estou em oração para subir nesse púlpito, o tempo todo eu falo, Deus, eu não quero falar nada que eu gosto ou que eu sei. Não. Deus, eu quero que o Senhor ponha nas minhas mãos, na minha boca, as tuas palavras. Porque se eu falar não tem efeito, não atinge ninguém. Mas se o Espírito Santo falar, ele vai entrar e transformar a nossa vida. Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Olha, como que um homem que era doutor, que morou no castelo, que conhecia tudo de dentro do castelo, que sabia todas as coisas ali, como comer, como andar, como vestir, como se portar, como tratar um rei, como não tratar, ele sabia tudo. Como que esse cara diz que eu não sei? Eu não consigo. Vocês estão entendendo? Só pode ser usado quem foi trabalhado, tratado pelo Espírito Santo. E agora esse é demais. Olha, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois que falastes ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor, quem faz a boca do homem? O Moisés teve coragem de ser ousado com Deus e dizer, Deus, tu está me pedindo uma coisa? Eu não tenho capacidade nenhuma. Eu sou pesado de boca, eu não sei nem me portar. Como que não sabe, gente? É o cara que mais sabe de todo o povo de Israel, que mais teria capacidade de enfrentar Faraó. Como que ele diz que ele é pesado de boca, que ele não tem jeito? Porque ele já estava sabendo quem era Deus. Eu preciso saber quem é Deus. Amém? Aí, ao que lhe replicou o Senhor, quem faz a boca do homem? Quem faz o mundo? Quem faz o mudo, o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Deus estava falando assim, tu está tendo capacidade de replicar com a minha cara e falar comigo, eu que sou Deus? Que você não tem condição? Eu que te fiz, eu que fiz todos. Eu sou soberano, eu sou Senhor. E Deus ficou magoado com Moisés, com a atitude de Moisés. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus trouxe palavra, olha aqui, acabou, você vai, pode seguir, você vai me obedecer. Eu vou te capacitar. Mas olha o que ele fala. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia, peço-me, por não daquele a quem tu has de enviar. Ele pediu, outra pessoa, Deus, eu não consigo, eu não posso. Não é eu não, é o outro.
Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. Imagina, o próprio Deus ficou com ira, irado com ele. Tu não está vendo quem sou eu? E Deus vai ter que se submeter àquilo que Moisés fala. Olha, não é Araão o levita? Teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sairá ao encontro, e vendo-te, se alegrará no seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a sua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. Ele disse, eu não consigo sozinho, me ajuda Deus, então manda alguém. E Deus falou assim, vou te mandar Arão, olha aqui, ó. Ele vai contigo, ele vai falar, e Deus vai falar com ele, através dele e de você. Esse foi Moisés. E às vezes a gente pensa, Moisés, o homem autoritário, guerreiro, tudo que ele fez foi em obediência e submissão. E sempre com temor e tremor diante de um Deus vivo. Isso é demais. E aí, e ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Tomará, pois, na tua mão esta vara com que hás de fazer os sinais. Então, eu quero dizer, Deus usou Moisés. E nós conhecemos o que Moisés fez. Amém? Entrou uma coisa aqui no meu telefone. Vocês entenderam? Que ele foi usado com Arão. Um homem daquele timbre, daquele nível de capacidade e de treino, de aprendizado. Porque ele sabia que Deus é soberano. E que se eu for usado, não é por mim, é por Ele. Vocês estão entendendo? A gente é falho. Mas não foi. Agora nós vamos ver um pouco de Isaías. Você sabe que Isaías foi um grande profeta? Nós temos histórias. Isaías foi uma pessoa separada por Deus. Isaías 6, começa no versículo 1. E diz assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O serafim voou e trouxe para ele. Ele sabia que ele tinha lábios impuros e que ele precisava de santificação para ele cumprir com o propósito de Deus. Eu quero dizer, você sabe que você precisa de santificação para ser usado por Deus? Você sabe que vai precisar de algo especial, de um preparo? Nós temos que ir em humilhação diante do Senhor. A gente não é nada. A gente é cheio de problemas, a gente falha, de hereditariedade, de maldições que precisam ser quebradas. Aí, então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías só foi usado por Deus depois que ele teve uma experiência com Deus forte. E quando ele teve uma experiência com Deus, o serafim veio e tocou com uma brasa na boca dele.
E ele foi liberto da iniquidade. E nós precisamos de ser libertos da iniquidade e dos nossos pecados. Para cumprir com o propósito, só começou o ministério de Isaías depois que ele teve essa experiência da brasa que queimou os seus lábios e curou a sua vida. Vocês estão entendendo que coisa fantástica? Todos os que foram usados eram nada. Sabia que nada eram, que nada podiam e que dependiam completamente do Deus vivo. Agora nós vamos a Jeremias. Mais um profeta. E vamos ver o que aconteceu quando Deus chamou Jeremias. Ora, veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saístes da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você está vendo semelhança nos profetas? Você está enxergando que para alguém ser usado por Deus, ele tem que descer e se humilhar? Ele precisa de reconhecer a soberania de Deus. Ele precisa de reconhecer a incapacidade dele e que só Deus que pode o capacitar. Isso é o primeiro passo para uma pessoa ser chamada para se tornar um profeta. Tem gente que já chega na igreja: ah, eu tenho que fazer isso, ah, tenho que fazer aquilo, assim não é bom, tem que mudar assim, tem que ser assim, ai, tá tudo errado e tudo. Deixa eu falar uma coisa. Nós temos tantos propósitos e tantos objetivos. Quando Deus falou para abrir este ministério, na verdade, tem 23 anos mais 6 para 7 anos. Que Deus trouxe a palavra. Quando Deus falou para mim sair, e eu tinha que ir como Moisés para receber as tábuas da lei, a coisa mais louca do mundo. Isso é profeta. E eu fiquei 7 dias isolada. Eu fiquei 3 dias dentro na Jocum, dentro de um quarto, que a Eunice, que é a diretora da Jocum, me deu. Só tinha um quarto e um banheiro. E todas as janelas com veneziana fechada. E durante 3 dias, eu acordava e dormia na hora. Eu não tinha noção de hora nem de dia, porque eu não saí nem um minuto para fora. Só oração, pedindo. Até Deus dar direção. Eu escrevi um caderno inteiro. E não sei a hora que eu escrevia. E quando Deus começou a falar, Ele falou tantos projetos. Falou do Ministério Jardim da Colheita. Por que ministério? Porque são ministérios como missões específicas. E Ele falou: Igreja Jardim da Colheita, Livraria Jardim da Colheita, Escola Jardim da Colheita. Deus disse: Livraria Jardim da Colheita, Hotel Jardim da Colheita. Ele veio trazendo muitas coisas, são muitas missões. E vou dizer, todas as igrejas que se manteram e que mudaram a história, abriram escolas. Eu disse: Senhor, nós queremos uma escola de educação por princípio. Para quê? Porque nós preparamos gerações. Então, isso tudo, alguém... Ah, mas tem que fazer isso. Tem hora certa. A gente não anda pelo impulso da carne. Ah, vamos fazer isso. Nós esperamos quanto tempo? Quanto? Não importa. Quando Deus faz, Ele faz de uma vez.
Ele pode, em um minuto, ele fazer tudo. O que eu preciso de aprender é ouvir. Espírito Santo, é agora. Se eu não sentir no meu espírito, se Deus não estiver confirmando, eu não faço nada. Eu não dou um passo para frente. Eu não quero. O que Deus primeiro falou, é que Ele precisa de levantar pessoas, pilares, e pessoas maduras, estáveis, estruturadas, para que seja estabelecido todos esses ministérios. Não tem como eu sair fazendo aí. Não é por força do homem, é no tempo dele. Poderia já ter? Claro, mas depende de você. Depende de cada pessoa, que cada um tem um compromisso com Deus, uma fidelidade, uma entrega total, para que sejam estabelecidos os departamentos ou os ministérios. E você faz parte. Vocês estão entendendo como que não é assim brincadeira? Olha, Jeremias disse, eu não sei falar. Isaías disse também. Moisés disse também. E, olha, a cura que Isaías precisou, a cura que ele precisou para ser este profeta no nível que ele era e que ele virou. Amém? Pois aqui diz, estou convocando as famílias, agora eu não vou falar tudo de Isaías, nós vamos falar de Ezequiel. Eu vou falar de outro profeta. Uau! Diz... Quando o Senhor falou, de Ezequiel não, de Oséias. Quando o Senhor falou, no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias, vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu apartando-se do Senhor. Que coisa mais louca do mundo. Deus fez uma coisa doida. Sabe por quê? Nós temos que entender que mundo espiritual não é igual ao mundo físico. Deus estabeleceu algo que foi um ministério profético, fazendo um ato profético para curar a terra. Este homem, ele procurou uma mulher de prostituição para ter filho com prostituição e para dizer, esse aqui agora é assim e vai virar isso. Esse aqui é assim e vai virar isso. Eu não vou falar a história agora. Mas nós temos que entender que Deus usa coisas que o homem não entende. E se uma pessoa não for espiritual ou madura, ela vai julgar a vida daquela pessoa e a situação que está vivendo. Isso precisava, nós vamos ter tempo para poder falar sobre esse ministério, isso aqui, esse ato maravilhoso. Amós. E respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai, profetiza ao meu povo Israel. Ele sabia também que ele não era profeta. Ele sabia que ele não era nada. Mas ele recebeu a palavra e ele obedeceu. Amém? Nós vamos entender o objetivo da chamada para levar o profeta à presença de Deus. Em outras palavras, o profeta apresenta-se perante os homens na qualidade de um homem que se apresentará perante Deus. Pode tirar, por favor? Aqui. O profeta, ele passa a ter uma consciência da história da região, daquele lugar. E o profeta, ele tem a consciência e ele recebe de Deus uma revelação
de como pode mudar aquela situação e aquela terra. Amém? Os profetas concordam que Deus é Deus, e é Deus da história, e está presente em cada acontecimento do dia a dia. O Senhor enviou Moisés ao Egito, e nós temos que entender que Deus estava querendo mudar a história do aprisionamento e libertar aquele povo. E Moisés poderia não ter visto, porque se nós olhássemos, estivéssemos no lugar de Moisés, e com tudo que ele tinha passado, e com os traumas que ele tinha passado, como que ele teria pulso firme para tirar um povo inteiro que estava escravizado? Só algo que foi sobrenatural, que veio para libertar a sua vida. Você precisa de entender. Existem aprisionamentos que você está vivendo. Existem vícios que você está vivendo. Existem situações que vêm de geração em geração. É uma gama muito grande de maldições. E chegou em você, você acabou fazendo aquilo que você não queria fazer. E você caiu no aprisionamento e no pecado. Todos nós precisamos de misericórdia e de amor. Glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de perdão. É um Deus de amor. E não importa se eu sou o mais miserável de todas as pessoas. Ele veio para me sarar. Mas só vai ser salvo se for o mais miserável. Porque a Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você se acha bom, se você se acha o que sabe todas as coisas, você ainda não entendeu nada do que é o Evangelho. E também não conhece a você mesmo nas suas falhas. Amém? Eu quero mostrar algo que eu acho que é muito importante. Eu acho que você põe outra vez só esses dois aqui. Eu quero mostrar isso daqui para a gente ter entendimento. Vamos conhecer e vamos entender. Todo o profeta precisa ser hábil para olhar para o mundo e saber que atrás da circunstância que está acontecendo na minha vida tem um mundo espiritual. Eu tenho que saber que tudo que está, não é algumas coisas não, que tudo que está acontecendo tem algo no mundo espiritual por detrás. Eu preciso de ter visão. Eu não posso olhar a vida como um homem natural. Eu tenho que olhar com uma forma espiritual. A Bíblia diz que existem duas dimensões espirituais. O profeta não pode interpretar a vida de forma normal, natural, como as outras pessoas. Ele tem que saber que existe algo além, que está impedindo que a minha vida seja abençoada, que a minha família seja restaurada, que o meu casamento seja restaurado. Existe algo no mundo espiritual que tem autoridade para acontecer coisas na minha família. E eu vou lutar contra isso. Nós somos aquele que nasceu de novo. Ele é de outra dimensão. Nós somos da dimensão espiritual, porque eu nasci de novo. O profeta é embaixador de Cristo e vive, compreende as coisas naturais. Opa, o meu filho tem esse tipo de problema. Ah, as coisas estão assim. Tá. Significa, tá ligado ao que o meu pai era, ao que o meu avô era, tá? As maldições familiares caíram sobre ele. Por isso que ele reage assim. Então eu tenho que quebrar as maldições para romper, para que o meu filho possa conseguir vencer. A guerra está estabelecida. E eu vou dizer, não tem ninguém que não passa por isso. Agora nós vamos vejamos algumas das estratégias proféticas que Deus estabeleceu. Oh Deus, como que eu vou falar tudo? Josué, ele derrotou Jericó
Como que Josué derrotou Jericó? Nós vamos falar bastante nisso, nós temos que trabalhar isso, porque é fantástico. Dando 7 voltas ao redor da cidade. As cidades daquela época, elas tinham muros gigantescos em volta que era construído, porque existiam gangues de bandidos. Os bandidos vinham, não existia assim a polícia como tem hoje na nossa sociedade atual. Então, existiam gangues que entravam nos lugares e matavam todo mundo, destruía, roubava tudo que existia. E por causa disso, que era um fato daquela época, eles construíam todas as cidades com muralhas imensas. A cidade de Jericó tinha uma muralha tão gigante, que eu vou dizer para vocês, que na parte onde se caminhava, cabia 2 carruagens grandes de cavalos andando assim. Não era isso daqui, ó. Era um negócio muito grande. E existiam casas que eram construídas também nas muralhas. Olha, Deus falou, dá 7 voltas com a arca da aliança. Louvem e adorem o Senhor. A adoração quebra todos os principados e os poderes das trevas. E diz, na última vez que vocês derem volta, e o povo da cidade olhava. Esse povo é louco. Eu vejo que eles já passaram aqui hoje. É louco, ficava andando com a arca da aliança e louvando ao Senhor e dando volta na cidade. Que coisa mais louca. Isso é mundo espiritual. Pelo grito de Israel, na volta final, na última volta, os muros foram derrubados, como lhe foi anunciado por Deus. Eu quero só te dizer, aqueles muros eram de pedras de concreto gigantes, poderosíssimas. Quando foi destruído o muro, foi uma intervenção sobrenatural. Os anjos trabalharam, porque imagina um muro, tá? Gigantesco, ele caiu e ele foi deslocado e ficou uma distância enorme. O muro foi destruído e foi deslocado. Gente, você acha que hoje, no dia de hoje, teria algum tipo de arma e etc. que nós poderíamos fazer hoje, até hoje em dia, imagina aquela época, para derrubar um muro desse jeito e empurrar ele para uma distância tão grande? E aí, quando isso aconteceu, eles entraram, ninguém estava preparado, e destruíram e mataram tudo que tinha ali. É uma coisa assim, isso foi sobrenatural. Você tem que parar de olhar para a vida no prisma comum. Davi derrotou o gigante Golias sem armadura e lança. E ele o venceu com uma funda e uma pedra, tal qual o guiou o Espírito Santo. Gigante, gente. Os gigantes eram homens de mais ou menos 3 metros e poucos. Não era brincadeira, não é pequenininho. Aquele Davi era um menino jovenzinho e ele era nada. Mas ele tinha unção e poder do Espírito Santo. E Saul virou para Davi e falou assim, olha aqui, Davi, você vai entrar nessa guerra, eu vou deixar, já que tu está falando tanto assim. Então, sabe o que eu vou fazer para contigo, Davi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a minha armadura, e você veste a armadura, e Davi era pequenininho, Saul era o homem mais alto. Quando foi escolhido Saul para ser o rei de Israel, uma das características é que no meio do povo todo, levantava e via só a cabeça de Saul. Ele era um homem alto, bonito, todo mundo achou ele lindo. Ele foi escolhido como rei pela sua aparência. Imagina, agora Davi não era, ele era um menininho. E aí ele põe as armaduras e chega para Saul assim. E agora? Eu nunca usei isso aqui na minha vida. Eu nem sei o que fazer com essa armadura. Tira essa coisa toda. Eu vou da forma que eu estou acostumada. E eu vou dizer, cada um aqui não tem que usar a armadura do outro.
Eu vou usar a armadura da apóstola, eu vou usar a armadura do líder de louvor, eu vou usar a armadura... Não. Você tem que saber que você é único. Para você vencer as guerras na tua vida, você tem que usar aquilo que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, da forma que você é. Deus não quer que a gente queira ser uma coisa que a gente não é. Aí Davi, sem nada, ele só estava acostumado, gente. Ele conseguiu matar leão, matar urso e tudo, porque ele era um pastor de ovelhas, e um pastor de ovelhas que era muito capaz. Ele lutava pelas suas ovelhas, ele ficava com ira se alguém pegasse a sua ovelha. Ele andava de cima e matava o leão. Como que o menino ia matar? Então ele era uma pessoa de um caráter dentro dele, ele era guerreiro. E quando ele viu o povo, os inimigos afrontando a Deus, ele disse, não, a Deus não, eu já matei leão, já matei urso e tudo, eu vou vencer essa. Gente, o que aconteceu com Davi? Ele veio aquele monstro, ele esperou o tempo certo, ele já sabia. E sabe que na armadura do gigante Golias, eles tinham uma parte aberta aqui, assim. Era da testa até aqui. E ele disse, agora. E ele pegou com uma pedra. Imagina uma pedra com toda a violência batendo na testa de uma pessoa. Ele, aquele monstro, ele correu atrás, pegou a espada dele, cortou a cabeça do bicho, do cara. Matou o cara com garra. Então, Deus faz coisas, nós temos que ouvir a Deus para a gente agir nos nossos propósitos. Moisés derrota o Egito ao levantar uma vara em sua mão. E o mar tragou o faraó e o maior exército do planeta. Eu digo assim, meu Deus, imagina, ele levantou a vara e a terra ficou seca. Seca? Não é lama, seca. E o povo todo passou na terra seca. E conseguiu chegar do lado de lá. O exército estava vindo para tentar matar. O exército entrou e disse, nós também vamos passar nesse lugar seco. E quando o exército inteiro estava dentro da terra seca, o mar fez assim. Alguém diz, eles passaram, na verdade não era bem assim. É que a terra era bem baixa, a água era bem baixinha. Por isso que eles conseguiram atravessar. Tá, pode ser. E se fosse isso, então como que com a água bem baixinha conseguiria destruir um exército tão poderoso como foi destruído? Poder de Deus. É isso. Eliseu venceu os assírios quando lhe sobreveio uma cegueira em seus olhos, pela mão do Senhor. Sodoma e Gomorra. Eles queriam... É o lugar, você sabe o que é sodomia? Pecados sexuais. E a cidade estava dominada. Eles chegaram lá, eles queriam ter relações com os anjos. Tamanho era a promiscuidade. Não tinha mais solução. Quando uma terra está contaminada e passa do ponto que Deus autoriza, Deus destrói, porque o povo não vai mais mudar, eles já viraram demônios materializados. Isso é um estudo imenso que eu tenho para passar para vocês. Amém? E Deus cegou, e todos eles passaram, todo o povo ficou cego, e ninguém viu, eles saíram de dentro de Sodoma e de Gomorra. Que Deus é esse que nos livra no meio de coisas sobrenaturais? Esse é um ministério profético. Ele enxerga e faz coisas que ninguém imagina. Elias venceu os falsos profetas de Baal ao cair fogo do céu. E ele ainda mandou, joga água, põe tudo que vocês quiserem. Não, eles vão... Não. E quando ele falou, aquele fogo queimou tudo. Em nome de Jesus, que tipo de Deus que você serve? Qual é o problema da sua vida que não tem solução? Nenhum. O que eu preciso é crer nesse Deus Todo-Poderoso
que tem solução para todos os problemas. Ele quer mudar minha vida, Ele quer mudar minha casa, Ele quer mudar minha família, Ele quer mudar o meu interior, Ele quer curar. É um Deus que cura quando eu me entrego a Ele. Coisas sobrenaturais Ele pode fazer na sua vida. É só você se entregar. Posso te pedir para tirar? Obrigado. Tem muito mais para falar. Deus é Deus. Eu trouxe aqui para vocês uma experiência que eu tive. Eu tive nessa caminhada em 2017. Quando eu entrei num seminário, 2017, em São Paulo, 27 de abril de 2017. Deus me trouxe uma visão de Deus. E eu ia ler toda ela para vocês. Mas nós temos que estar limitados ao nosso tempo. Então eu pretendo trazer para vocês. Por quê? Deus me chamou também com o ministério profético. E coisas que vocês não imaginam já aconteceram. Através do ministério profético. E o profeta vê o mundo espiritual. E o profeta recebe. E eu quero que nós que seja levantado aqui, neste lugar. E também aquele que está conosco pela internet. Ministérios proféticos maduros. Pessoas que estão prontas para ouvir o Espírito Santo. E agir e mudar a história. Deus pode mudar uma família inteira. Deus pode mudar um bairro inteiro. Deus pode mudar uma cidade inteira. Tem cidades inteiras que têm sido transformadas nesses últimos tempos pelo poder de Deus. Mas não tem notícia no jornal. E nem vai ter. Porque Satanás não vai deixar que as coisas que estão acontecendo de verdade sejam divulgadas na mídia. Ele esconde as verdades. E Ele conta as mentiras. Mas nós que somos do Senhor, nós sabemos que nós temos um Deus vivo. Nós não pertencemos a essa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós participamos de uma outra cultura, de uma outra nacionalidade. Nós pertencemos ao reino dos céus. E eu quero que você viva essa vida de poder. Em nome de Jesus. Eu vou convidar para você ficar em pé. Alabarabaias. Na Bíblia está cheio de casos e exemplos semelhantes e que mostram a guerra espiritual. E Deus traz as estratégias para vencer as guerras. E eu quero, em nome de Jesus, que você também tenha os seus olhos abertos e a fé desenvolvida para que a sua vida e a sua família e o seu ministério prospere. Em nome de Jesus. Depende de você. Está disposto a morrer? Ou você quer chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero ser usado. Ou você vai chegar diante de Deus, Deus, eu não sou nada, me usa. Eu não consigo, a melhor coisa que tem. Davi teve que ir para o fundo do poço. Davi teve que ter um relacionamento com Batseba. Trair o marido dela. Matar o marido dela. Ir para o fundo do poço, aprontar igual não sei o quê, para ele conhecer a Deus. Davi só foi chamado o homem segundo o coração de Deus quando ele aprontou até o fundo do poço. Porque antes ele achava que ele era bom e que ele dominava ele mesmo. Mas quando Davi foi para o fundo do poço e ele fez tudo que não prestava, ele diz, miserável homem que sou.
Enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos se condoeram. Mas isso era necessário para que Davi fosse transformado. Porque ele descobriu que a carne dele gritava mais alto do que qualquer coisa. A minha carne, a sua carne grita. Nós temos que morrer e pedir: Pai, muda a minha vida. E eu quero agora que você feche os seus olhos e que você comigo possa repetir uma oração. Em nome de Jesus, fala assim: Deus Pai, eu quero agradecer, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou incapaz, mas eu estou diante de Ti, e eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, e eu ouça a Tua voz, que me chama para ser Teu filho, para Te obedecer, para estabelecer o verdadeiro ministério que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, agora, Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Te peço perdão pelo meu interior, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Sara-me, Senhor. Limpa. Arranca de mim toda carnalidade, todos os conceitos errados, todo orgulho, toda superioridade, toda independência. Perdão, Senhor. Agora entra no meu coração. Eu quero Te ouvir. E hoje eu Te digo: usa-me a mim. Eu quero ser o Teu servo. Eu quero Te seguir. Eu quero cumprir com a Tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Eu repreendo a Satanás. Eu ordeno que ele saia agora da minha vida. Limpa-me o interior. Limpa e santifica-me. Tira de mim o caráter distorcido, os desejos, os vícios, e gera em mim uma nova história. Eu quero ser como Tu queres que eu seja, como Tu me chamastes, porque eu sou único, e o que eu tenho para fazer nessa terra, só o Senhor pode me capacitar, e ninguém vai poder cumprir com este propósito. Eu quero Te agradecer pelas Tuas bênçãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluia. Levanta as mãos, Pai. Unção sobre este lugar. Mexe nas nossas estruturas. Arranca, Senhor, todo o mal agora. E em nome de Jesus, através da nossa incapacidade, impossibilidade, usa-nos. Nos prepara, Pai, para cumprir com o Teu chamado nessa terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu Te abençoo com autoridade apostólica, profética. Eu Te declaro: ser usado, ser livre, ser abençoado. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Rala barabarabai. Rala barabai. Em nome de Jesus. Declaro a vitória, que a graça, que a comunhão, que a unção e que o poder de Deus esteja com você, agora e para todos sempre. Você é especial. Você é lindo. Deus te escolheu.